perguntar pra ele se é com ou sem luvas. É melhor com, né? Ou melhor sem? Cara, depende da cara de quem, né? Se for a minha. A minha cara é um pouco mais flácida, sei lá. Não, eu posso ensinar como é que faz pra você bater sem machucar tanto a mão. Tem uma malandragem. Porque tem a luva, na verdade, já vamos começar por aí. A luva, ela é pra proteger a mão. Não é pra proteger a cara. Quando a gente colocou a luva no box, na época do boxe inglês, a gente aprimorou ela na história para que as mãos não quebrassem. Inclusive, existe uma luta que é o Bare Knuckle Boxing, que é o boxe sem luva. Eu fiz, inclusive, uma live com o campeão mundial, que é o Thiago Pitbull, que é brasileiro. Na época era campeão, agora não é mais, né? Já perdeu o título, mas na época estava. Tá no meu Instagram lá, depois você olha. E a gente estava falando exatamente disso. Eu vim do karatê, quando eu era muito novo, a gente fazia karatê. E no karatê não tinha luva. Então você tinha que ter muita resistência. Por isso que existe a Makivara, que é aquela parada de ficar dando soco na madeira. Esses treinos são para minimizar o estrago do quebrar da mão no rosto. E aí no boxe sem luva, que ainda acontece no campeonato BKFC, a galera acompanha direto no Brasil, inclusive o Brasil é um dos que mais assiste esse tipo de luta. E foi uma motivação para mim esse cara e esse tipo de luta acontecer, porque eu já trabalhava com boxe para defesa pessoal nessa época. Então meio que eu já, caralho, porra, tá vendo? Tá acontecendo, galera, funciona. Tem também o Farm Fighting, que é uma parada meio maluca, gringa, que os caras lutam numa fazenda com os fenos em volta e é de calça jeans e sem luva também. Mas por que de calça jeans? Tipo, Porque não tem chute, é meio fazendeiros, agora é meio estilo dos caras. É o estilo dos caras. De calça jeans e tal, não tem chute, sacou? Entendi. E aí o lance da mão, né, que foi o que você perguntou, cara, o que mais rola em qualquer luta, inclusive antes do UFC ser o UFC, como vocês conhecem, vocês são mais jovens do que eu, alguns 10 anos, né? Então, antes de ser como vocês conhecem, a gente chamava de Ultimate Fighting. Na época do Ultimate Fighting, que era a época do Marco Ruas, uma galera que eu até cheguei a conhecer alguns deles, a gente lutava sem luva. Era mais vale tudo mesmo. Mas tu Você sabe quebrava a mão. Os caras quebravam a mão e não podiam Mas ir a pro final. percepção que tem, assim, quem é leigo, né, como eu que assiste, cara, é que a luva minimiza o golpe na cara, assim. Tipo assim, eu não fico assistindo pensando, nossa, o cara tá sem luva, ele vai quebrar a mão. Eu penso, nossa, que dor, velho, deve doer muito mais osso no osso, mas na verdade... Cara, eu acho que eu tenho vídeo no meu Instagram também, eu tomando um soco na cara sem luvas. Eu vi. A gente viu, Acho que aí eu postou tenho. no nosso Instagram também. Então, eu postou. tenho de luva, tem sem luva, tem um que eu acho que é de... Foi antes da pandemia, né? Já vai fazer 3 anos da pandemia, né? Faz tempo pra caralho. Então, antes da pandemia eu fazia aula para um parceiro, eu posso falar o nome dele, que ele é família pra caralho, que é o Neto. Ele é dono da Taliba. E a gente treinava boxe sem luva. E a gente fazia a trocação. A gente treinava em cima da Taliba, na laje da Taliba. Tinha uns pneuzão lá, umas correntes. Ninguém sabia disso. Não, pô. A pessoal defesa pessoal geralmente é uma aula que rola à noite e tal, uma parada meio thug life, assim, né? E aí a gente treinava lá em cima. Cara, eu já tomei soco na cara dele, sacou? E ele é maior do que eu. E ele já tomou soco meu na cara. É uma coisa que tem que acontecer para vocês entenderem o que é tomar um soco na cara, seja com ou sem luva. A luva, ela tem uma pseudo-proteção, sacou? Tem gente que quebra a mão de luva. Tá batendo errado, a pessoa que bate muito errado. Que, tipo, tem essa aqui do boxe, que é bem... Gigante, né? Mas... Essa aqui é uma 18, tá? Essa é uma luva muito grande. E ela é uma luva estilo old school. É aquele couro, o couro tipo de sofá antigo da casa da avó. Tô ligado, é bem duro. Ela é espuma de alta densidade, é espuma de uma só camada, é uma parada bem antiga, bem antiga. Essa luva aí, se eu não me engano, ela já tem 20... Vai fazer 28 anos. Pô, deve ter 27, 28 anos. Durabilidade boa, né? Ela tem uma durabilidade boa, mas ela já estava, esse rachado dela aqui, ó, já estava assim rachada, do jeito que ela tá hoje, há 20 anos atrás. E eu usava, sacou? Eu era sacana também, ainda sou, né? Eu usava de sacanagem essa luva porque quando ela bate, ela arranha. Ela arranha, faz uns cortezinhos. Entendi. Sem encostar na tua pele, você vai ver que ela arranha. Aqui, né? Pô, e tem até uma pilha que os caras botam coisa às vezes, né? Já rolou isso aí. Quando é na maldade pra nocaute, campeonato, assim, Bota ilegal. ferro? Os caras botam alguma coisa dentro. Normalmente o cara bota, tipo,
Pode ser ferro, pode ser alguma coisa que consiga segurar. Uma barra de ferro torcida, entendeu? Para ele segurar. Não pode ser uma coisa solta, senão machuca a mão dele também, sacou? Tem que ser alguma coisa que ele consiga segurar. Tipo, como é que é o nome daquilo que... O soco inglês. Soco inglês. Uma parada também legal, boa pergunta. Soco inglês. Cara, é completamente ineficiente. Sério? Pro soco inglês ser eficiente, ele tem que ter aquela pegada que ela é chapada nessa região da mão. Porque o que acontece com o soco inglês? Normalmente ele tem uma parte reta assim. Quando ele apoia na sua mão assim, ó, imagina que ele está aqui. Sua mão está fechada, tá? Sua mão está fechada segurando ele. Ele está aqui. Quando você bater com essa região, ele faz isso ou isso. Ó. Ele corre, arrebenta seus dedos. Isso é uma parada pra galera leiga que acha que vai bater com soco inglês e vai se dar bem. Se não segurar muito firme ele fizer esse movimentozinho pra cima ou pra baixo, imagina que seus dedos estão presos aqui, ó. Ele faz isso ou isso e arrebenta os seus dedos. Arrebenta aqui, ó, onde ele tá preso, sacou? Então, não é tão eficiente. Quando você for usar um soco inglês para defesa pessoal, se vocês precisarem um dia, batam na posição de martelo. Que aí você não vai quebrar os dedos quando você bater. Tá? Vai dar um estrago. Vai funcionar igual o soco frontal, só que vai ser um soco de martelo. Aí você tem que saber bater na posição de martelo e tal, e ter alguma técnica, que senão é muito fácil defender golpe de baixo para cima. É um pouco... Mais visível assim, né? É um pouco fácil de defender, difícil de acertar no local de nocaute, sacou? Que é a região de baixo do rosto, que gera mais rotação na cabeça, que por conta o cérebro balança mais e gera nocaute, sacou? Mas o cara, quando tá lutando, assim, o cara tá nem aí se vai quebrar os dedos, na verdade, né? Cara, o cara na adrenalina Nem não tá nem aí com nada. Quebrar dedo, quebrar costela, se machucar. O cara, ele tem medo, tá? O medo ele é inerente do cara entrar na luta, mas você repara que logo que começa algum tipo de combate, seja defesa pessoal, ou seja luta profissional, ou luta amadora, ou até o sparring, que é uma luta também, que a gente pratica nas academias, isso é muito comum. No início o cara tá muito nervoso, até tomar o primeiro, segundo soco na cara. Aí ele desmistifica. É igual a história do dentista que eu falei pra você, sacou? Tô lá no dentista, antes de eu entrar, meu irmão, eu fico nervoso pra caralho. Puta que pariu, eu tô morrendo de medo. Porra, esse maluco vai mexer na minha boca, vai doer, eu não vou poder fazer nada. Filha da puta. Você fica naquela tensão, né? Aí o cara começou a mexer ali, deu aquela primeira dorzinha, você dá aquele primeiro susto ali, deu a segunda, você dá o terceiro susto. Na terceira você já não tem mais susto, sacou? Tu vê que não é tão complicado assim, Exatamente, que o medo porra, era meio aguentei. acima do que... Aguentei, sacou? O soco na cara é muito parecido com isso. O problema é se tu apagar no primeiro soco. Na luta é muito complicado essa coisa de você apagar no primeiro soco, tá? É raro, mas pode acontecer, porque são Mas isso coincidências. é treinável, assim? Tipo, eu posso me tornar mais resistente a soco na cara? Pode. Isso é uma coisa que pode ser trabalhada. Uma das características do boxe, por isso que eu trabalho com o boxe para a defesa, é exatamente essa: resistência ou absorção de golpes. O que acontece quando você está na rua? Isso aí já é uma questão emocional, tá? Já é do boxe para a defesa, do meu trabalho. Cara, o cara que tá puto com você, ele já vai criar uma predisposição para te dar um soco, porque isso é intuitivo. Por exemplo, crianças, bebezinhos, quando eles estão com raiva, o que eles fazem? Eles usam os braços, porque nosso centro racional é mais próximo dos braços e tem mais destreza na função deles, como o uso de ferramentas ou até para agir. Tanto para defesa, você nunca vai ver um cara, tomei o soco, vai fazer assim com a perna. Só o cara que faz taekwondo 200 anos. Não vai rolar isso, sacou? Normalmente o cara toma um soco, ele faz assim, ó. É intuitivo. O braço ele é mais eficiente para um movimento intuitivo. Quando você está irracional ou semi-irracional, porque você tem o rapto amidalar, que é uma parte do cérebro que eles chamam de cérebro antigo, que é perto do cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo que a gente tem, é onde você opera nos momentos de rapto emocional, que é quando você está com raiva ou com medo, que são os dois estímulos que acontecem sempre quando você está numa situação de defesa ou de combate. Por exemplo, você vai fazer a luta lá comigo, você não, eu sei que você é muito corajoso, já fez a encarada comigo, você vai aguentar. Você não fez a encarada, então você vai lá... banheiro trocar de cueca. Eu sou mais cagão. Beleza, aí você, chegou lá, beleza, mestre, como é que vai ser? Hoje vai ser sparring. Você, puta que pariu. Sem luva. Aí eu falo, sem luva. Meu irmão, eu juro por Deus, se eu tenho uma aula com 20 alunos,
que já lutaram, tá? Não tô falando aula de 20 alunos igual você, que nunca saiu na porrada com ninguém a Vera, só para se defender, não porque você quer fazer isso. Sacou? De 20 alunos, se eu falar tem sparring, todo mundo fica, porque estão acostumados. Se eu falo sem luva, ficam 2. Pô. Por quê? Por que isso? Porque os caras não são bons? Não. Porque o tiro deles, a sensação de segurança. A luva, ela gera uma pseudo sensação de segurança, porque você acredita que ela vai proteger você, quando não é o que acontece, ela só protege a sua mão. Você bater em alguém sem luva é ruim, não é bom. Então isso faz com que quando o cara bata em você, se você soubesse defender, obviamente, acertou no seu antebraço ali que você bloqueou, que é uma coisa que é recorrente num treino de sparring de boxe, vai doer só na mão dele, não vai doer no seu antebraço da mesma maneira. Entendi. Pensa na fisiologia ou anatomia humana. Ó, antebraço, 2 ossos, uma porrada de músculo. A mão, um monte de ossinho, sacou? Sem Quando carne, você né? bater aqui, mesmo que seja assim, no susto, se pegar uma angulaçãozinha errada, você esmaga os dedos, dói pra caralho, sacou? Dói pra caralho. Só que isso, a pessoa que não está envolvida com essa relação, ela tendenciosamente já se coloca em estado de proteção, já está no estado de sobrevivência extrema ali, caralho, fudeu. Que ele ficou. Ficou pela emoção. Pô, tem que ficar, caralho, não posso arregar na frente da galera. Aí ficou. Esses dois que ficaram ficam com medo. E às vezes eles não sabem operar o medo, sacou? O medo é natural. Eu tenho medo também. Todo mundo tem medo. É o que você vai fazer depois que isso acontece que faz a diferença, sacou? E eu tento ensinar isso, tanto nas palestras de controle emocional, quanto para meus alunos presenciais, principalmente. E os meus alunos da minha plataforma online, que eu ensino de boxe para defesa online, e tenho aulas de controle do medo e controle da raiva. O que mais difícil é o controle da raiva. Do medo você tem uma facilidade maior, porque ela vai ser relacionada com a experiência. Por exemplo, você fez a experiência, aos poucos você vai desmistificando, é igual o medo do dentista. Agora, o controle da raiva não. O controle da raiva você pode 1 milhão de vezes passar pela experiência. Se isso te motiva a ter raiva, você vai querer, da mesma maneira, mover alguma coisa. E diferente do medo, que faz você retrair-se e não agir, a raiva faz o contrário. Ela faz você querer agir, faz você querer fazer algo para aquele processo ou aquela situação ser modificada. E a raiva tem uma característica escrota na nossa cabeça. Ela quer que você mova o outro indivíduo que gerou a raiva em você. Não a si mesmo, entendeu? Não tem nada relacionado a você. Você transfere. E essa sua transferência faz você ficar cego para si. Tanto para a sua interpretação do motivo da raiva, quanto necessariamente para outros agressores que vão te agredir, ou a sua defesa, ou a sua guarda, ou sua postura, ou o chão ao seu redor, faz você ficar vulnerável. Não tem nenhuma vantagem, assim, em ter raiva. Tem. Qual? Tipo, a Controlada. agressividade. Controlada. Todas as emoções dos lutadores que acontecem, você consegue perceber que eles têm mudanças hormonais, que são positivas, se forem controladas. Tem um cara que eu gosto pra caralho, que tem um livro chamado Confusing the Enemy, que é o Cus D'Amato. Ele é o treinador do Mike Tyson que morreu, e aí o Mike Tyson deu aquela pirada, que era um coroinha. Ele era psicólogo e tal, o cara era fenomenal. E no livro ele fala sobre uma parada relacionada ao fogo. Ele usa essa metáfora do fogo, que é bem fácil de enxergar. A raiva, ela é como fogo. Ela serve para incendiar a sua casa com você dentro, ou para acender a lareira para esquentar você e sua família. É como você usa ela que vai fazer diferença. Ela está ali. A gente é um ser complexo, então a gente tem as emoções. Por isso que eu ensino controle emocional, não inexistência emocional, sacou? Isso é coisa de psicopata. Mas o Mike Tyson tinha problema com isso, né? Tanto que ele arrancou a orelha do maluco lá durante uma luta. Nessa época, isso aí tem várias interpretações, tá? Vou dar a minha, humildemente aqui, porque o Mike Tyson é o Mike Tyson. Ele é tipo, no nível de luta, assim, ele é... Cara, ele é o cara que entrou pra maiores, história né? como o melhor do uso da técnica Peekaboo, que é a técnica que ele usa. Que é uma técnica de manter a guarda um pouco mais alta, como ele era mais baixo, e movimentar bastante a cabeça num âmbito lateral,
né, numa angulação lateral, para evitar golpes em linha. É uma estratégia que não é dele, é uma estratégia de boxe, um modo de lutar que já existia antes dele. Mas que ele fez de um jeito que ninguém faz essa porra igual. Ele parece nasceu para aquela merda, cara. E aí ele conseguia coisas que ninguém vai conseguir, eu acho que nunca na história. Tanto que hoje ele, velho, do jeito que ele é, ele ainda consegue fazer as técnicas que ele faz com aquela velocidade de explosão muscular, agilidade que nós aqui, todos, por mais novo que seja alguém aqui treinando muito tempo, não consegue fazer com aquela destreza que o cara faz, porra, com 60 anos. Porque tem um pouco a ver com genética também? Exatamente. Entra a genética do cara, entra o histórico dele. O que aconteceu com o Mike? Ele começou muito cedo na luta e com o cara certo. Entrou com o cara certo, brother. Porra, com o cara certo, o cara leu ele. Falou assim, porra, esse moleque aqui, ele é da rua, só que o moleque da rua, brabo. Beleza, o que a gente pode fazer com ele? Pô, mas ele é pequeno, pô, mas ele é troncudo. Por que a gente pode usar esse cara aqui? Pô, mas ele é pesado, então não vai ser leve e tal. Todos esses pensamentos pré-formação do atleta, quem faz é o treinador, sacou? Que vai moldando ele ali. Aí vai encaminhando. Se o cara fizer a escolha certa no início, tem uma grande chance, se a genética ajudar também, e o cara seguir também, que é importante, se dedicar, cara, do cara ter sucesso. Estou falando isso no âmbito boxe, Estados Unidos, década de 60, 70, 80, que é a década do Mike Tyson, onde existia boxe, existia incentivo. Inclusive, boxe era patrocinado pela máfia, como ainda é hoje, mas naquela época ele era muito maior. Então era algo que era muito bem visto financeiramente. Muita gente ganhava dinheiro com isso. Era uma coisa que nunca vai acabar. Diferente do Brasil, que a gente ainda não tem tanto incentivo. A gente talvez tenha tido durante a época de Eder Joffre, a época do Maguila. Teve uma época de ouro do Rio de Janeiro, que era o maior polo de boxe da história do Brasil, Rio de Janeiro e Bahia, mas mais o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro, onde tinham eventos todo final de semana de boxe. Todo final de semana tinha. Acabou. Tinha a TV Tupi na época que patrocinava e tal, e a TV Tupi era grande ainda naquela época. Não é a época do Popó? O Popó é mais depois? O Popó é totalmente contemporâneo. O Popó foi um ponto fora da curva na história do boxe. Um atleta muito diferenciado. Né? Ele pegou um momento. Eu fiz uma live com ele, inclusive. Legal. Tem lá no Instagram. Ele pegou um momento na história dele, eu acho que ele até fala disso na live. Ele pegou um momento da história dele onde o boxe estava fraco. E ele conseguiu, porque ele é muito bom também. Isso é uma característica que é importante vocês salientarem, tá, galera? Não adianta. Ser foda não é o suficiente. Sacou? Em nada. Principalmente no boxe, que não tem muito incentivo no Brasil. Exemplo disso, Esquiva Falcão tava entregando pizza. E o cara é bom pra caralho. Então, não é o suficiente. Você tem que ser muito bom e você tem que estar no momento certo, na hora certa. Se isso rolar, aí você explode. É mais ou menos isso que rolou com o Popó. Legal. A Celino, foi campeão, aí depois foi campeão de novo e tal, e a mídia começou a usar isso. Se a mídia abraçar isso e começar a divulgar, você cresce. A gente sabe que a gente vive numa realidade, na nossa contemporaneidade, onde a mídia determina muito as coisas. Tudo. Então, se o cara cai nas graças da mídia como sendo algo que vende... E o público compra. O público compra. Isso é uma característica. A mídia é o terceiro poder, né? Sei lá, quinto poder, qual o número do poder, sei lá. É um poder desse aí, Zé.